que você tá? É um podcast em homenagem à amizade entre mulheres e o impacto positivo dessa experiência no nosso bem-estar. Apresentado por Josi Barreto e Mônica Araújo. Muito, muito felizes da gente conseguir finalmente realizar esse projeto. Como é que você Finalmente. tá? Eu estou muito feliz. A gente fala isso há muito tempo, né? Aham, aham. E a gente conseguir fazer isso mesmo a quantos mil quilômetros de distância que a gente está, nem sei, cara. Sim, sim. Fazer os ajustes necessários, se abrir para fazer esses ajustes na agenda. E eu acho que o mais importante que é honrar o tanto que essas conversas fazem bem para gente. Com Eu acho que o certeza. mais importante é isso, assim. É. Falei antes com você da gente começar a gravar e eu, de fato, cancelei a terapia hoje porque acho que essa conversa é tão Terapêutico, importante e tão terapêutica quanto. com certeza. Eu saio sempre das conversas com minhas grandes amigas renovada, sabe? Assim, então, como você falou, esse encontro, esse podcast, ele tem essa função, né, de a gente, esse objetivo, né, nasceu com esse propósito da gente poder se sentir renovada e poder renovar outros corações e outras amigas, mesmo à distância, escutando o podcast, que afinal é o momento da gente trocar experiências, conversar sobre coisas do dia a dia, enfim, tantos temas que a gente está aí falando o tempo inteiro, né, sem medo, porque é num contexto muito, né, essa conversa entre amigas é um contexto muito acolhedor, né? Acho que é o Sim, melhor contexto de troca. Eu sim. não vejo outro melhor. E eu acho que a gente fala pouco do amor, da amizade. E o tanto que a amizade é um tipo de amor de fundamental importância para a gente. E depois dos 40, é impressionante o tanto que a gente sente falta. Pelo menos, né, tô falando por mim. Eu Eu também. acho que talvez pela dinâmica da vida, né, quando a gente é mais jovem, é mais natural, tipo, você tem mais tempo, né, para sair, para socializar, então é meio que dado isso. E Sim, uma vez você precisa se esforçar para incluir esses momentos na sua dinâmica do dia a dia, você percebe o tanto que faz falta. é verdade. E ter esse tempo garantido na agenda, eu já fiz isso, coloquei na agenda, conversar com fulano, amiga fulano. Gente, colocar na agenda, isso tem que ser Aham, aham, agendado, né? E exatamente. torna assim uma prática que de fato nos fortalece. E eu acho que a conversa entre amigas, mulheres, é um ponto também, sabe, que a gente tem que discutir. Então, assim, nós, mulheres, conversa entre amigos, amigas, na verdade, mulheres, as 40 a mais, independente da idade, mas nosso foco aqui é no 40 a mais, porque é nossa, né, nosso É onde momento a agora. gente está, né, amiga? Então, é o nosso É momento. esse barco meio cambaleante dos 40 a mais que nós estamos e precisamos de toda a ajuda possível, Sim, com todo o certeza. suporte necessário que estiver disponível, a gente está pegando, porque o bicho Então, pega nessa fase da vida. Não é então, brincadeira. então nós vamos que vamos. Espero que possa contribuir. Eu acho que contribuir para que a gente possa conversar mais entre nós mesmos e que Aham. outras mulheres também possam criar esses momentos de conversa com as amigas delas e com a gente aqui também, porque eu acho que a gente quer que seja um espaço que as pessoas, que as mulheres venham conversar com a gente. Acho que trocar E que ideias, se sirva de inspiração, né, para outros encontros. sim, para os nossos encontros e para outros encontros. Sim. E a gente pode conversar, então, começar falando. Quem é você, Josinha?
Menina, porque vai que alguém que nunca viu a gente anima de ouvir essa conversa. Não é? Então, nasci lá no Jequitinhonha, nordeste de Minas. Jequiciri. Filha de Ciara e de Zé Barreto, que Deus o tenha. Adoro o cheiro de café. Acho que até mais do que beber café. Eu gosto muito do cheiro. Adoro. Adoro ouvir o barulho de uma chuva suave. Nessa época do ano aqui, para quem não sabe, eu moro no Canadá. E nessa época, sempre que eu posso sentar e apreciar a neve caindo, eu acho que também é precioso. Aham. O que mais que eu acho importante? Eu sou psicoterapeuta. É uma Sim. parte da minha vida que hoje fala muito de quem eu sou, nesse momento da minha vida. E costumo estar aberta a novas experiências. Obviamente, quando eu era mais nova, a abertura era muito maior. Depois dos 40, a gente fica um pouco mais capenga nesse aspecto, mas seguimos forte. Mas continuamos buscando novas experiências, né? Continuamos firmes e fortes, do Eu jeito que acho, dá, fazendo os ajustes necessários, mas continuamos. eu acho que não é que a gente não busque novas experiências, é que a forma como a gente busca novas experiências é diferente. Talvez. Assim, muda muito, né? Assim, É. mas enfim, seguimos firmes. Mas, Moniquete, fala pra gente quem é essa tigresa que nos fala. Uau, uau! Bom, meu nome é Mônica, eu nasci em Teresina, Piauí, sou piauiense nordestina, com muito orgulho, mas radicada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nasci e no Piauí, com 3 meses depois, menos de 3 meses, fui para Belo Horizonte com minha família e vivo lá desde então, apesar de alguns movimentos dentro do país, morando em outros lugares. Atualmente, agora estou morando em Barcelona, na Espanha, por conta de um pós-doutorado. Sou professora universitária, pesquisadora e adoro projetos novos, adoro inovação. Fazer um podcast também é uma forma de criar uma nova forma de comunicação, né? Então, para mim, também é uma característica muito grande minha, né? De gostar de inovação. É isso que eu venho fazendo, inclusive como pesquisadora, como professora também, promovendo isso, buscando isso sempre. Na minha vida pessoal, eu sou exploradora. Eu acho que uma amiga me falou isso e eu. Sabe quando você fala, uma pessoa fala assim, nossa, me descreveu, acho que uma amiga minha, Luciana, ela vai vir aqui um dia, inclusive, ela falou comigo, você é exploradora. Eu falei, uau, você foi ótima. Eu acho que é isso que eu sou muito exploradora, né, em todos os sentidos da vida, de gostos, de experiências novas, enfim, de tudo. Essa sou eu, Joe. Muito bom. Temos uma. Moniquete, me fala uma coisa. Na... Como que você descreveria você nesse momento da sua vida, 40 mais, perimenopausa? 3 palavras que descrevem esse momento para você. Ou seja, como você tá, né? Como você tá? Como você tá? Como Vamos para você esse tá? como você tá nosso aqui do nosso podcast. Bom, Exato. tem um tempinho para conversar, gente? Tem aí uns três, Já três, pegamos três café, horas? temos chazinho aqui, estamos confortável. Estamos A aqui, palavra é sua. precisando de tempo. Aquelas conversas. Você tem tempo para ouvir? Né? Porque, inclusive, acho que é importante a gente falar sobre isso, né, Josi? Que esse como você tá, que a gente geralmente fala, como você tá? E tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Geralmente tá tudo bem, é muito raso. Nosso É, objetivo, e aí os nossos encontros com grandes amigas nos permite, de fato, é. perguntar como você tá e falar sem ter Sem reservas, né? reserva. Bom, eu tô no momento eu acho que a transição da menopausa, da perimenopausa, eu acho que esse momento de perimenopausa é um ponto, né? Eu acho que em 3 palavras seria perimenopausa. É,
E deixa eu ver o que mais. Acho que perimenopausa. É, várias mudanças profissionais, com desejos de mudanças profissionais. Então, com projetos novos e uma perspectiva de mudança muito grande. Então, e aí, claro, vem uma palavra também que é insegurança. Então, a gente tem perimenopausa, tudo transição, né? Perimenopausa, processo de transição, que é a perimenopausa, projetos novos de trabalho, gera insegurança. Então, acho que são esses três, poderia dizer que gira em torno dessas três palavras, né? E daí, gente, só Jesus para falar tudo que tem que falar sobre isso, porque é muita. Senta que lá vem história, né? E a gente vai ter muito tempo para falar essas coisas aqui, mas acho que são esses três pontos. E você, Josi? Quais são as três palavras que poderia definir esse momento? Como você tá? Em três palavras. Moniquete, eu estava pensando uma pequena é, parábola que define o meu momento. Primeiro que eu quero fazer uma observação que assim, você acabou de se identificar como parte de um grupo VIP da perimenopausa que não coloca a palavra cansada como descritiva do seu estado. Que luxo, que luxo. É, Porque, amiga, para mim, no momento eu estou no nível de procurar olhar no Google a ordem da letra do alfabeto, porque eu não lembro. então, realmente a situação tá punk. A letra K vem antes e depois de qual letra, pelo amor de Deus? Ai, Josi, ótimo. É fácil, Eu estou cara. nesse nível. Então, assim, é, cansada é uma palavra que traduz bem o meu momento. Aham. Assim como você, continuo com disposição para fazer coisas novas e, como dizia antigamente, um olho no peixe, outro no gato, né? É. Digamos assim. Aham. Ainda que o olho meio cansado, mas nós estamos de olho no que mais que a gente pode fazer com essa vida que a gente tem. Aham. E eu acho que uma outra coisa que eu tenho sentido é contentamento. Eu acho que depois dos 41, eu diria. Os 40 ainda foi um ano que eu estava com muito conflito interno, com a coisa de questionar o que tinha feito, onde que estava, essas perguntas e esses sofrimentos que a gente convida para a gente, sem necessidade, na maior parte do tempo. Depois dos 41, eu acho que eu consegui começar a sentir um pouco mais de contentamento com a minha própria vida e me sentir mais confortável na minha própria pele. Nossa, é bacana, hein? Isso Um aí. processo, né? Não quer dizer que eu estou assim, tranquila na fita, mas eu acho que eu comecei a sentir o gosto, sabe? Comecei a sentir o cheiro de Mas contentamento. Eu acho isso que isso é muito precioso. E isso pode provavelmente ter a ver, né, pelo que te conheço, né, a gente é muito amiga. Acho que até a gente pode falar um pouquinho da nossa relação, mas daqui a pouco a gente fala. Mas tem a Tá? ver com, provavelmente, com, que eu falo também, que eu poderia usar essa palavra também, mas assim, tem a ver com a consciência de si mesma, não? Esse desenvolvimento, autoconhecimento, e a consciência de si mesma te faz estar nesse lugar que você acabou de dizer. Acho que tem a ver com isso, não? É, eu acho que a gente conversou outro dia sobre isso, de usar um pouco a referência daquilo que eu não sou. Reconhecer o que eu não sou. Reconhecer o que eu não quero. Aham. Reconhecer o que não é possível, porque infelizmente grande parte da vida é debater com limites, que a gente não, né, coisas que são maiores que a gente não tem controle. E aí, quando você dá uma depurada do que não é, do que não Aham. faz parte da sua vida, do que não está no seu controle, então fica um pouco menos turvo, a água fica menos turva, Sim.
sabe? Então, eu acho que esse é um elemento bem importante desse processo. Nossa, Josi, você foi muito profundo agora, tá? Pausa dramática para a gente absorver. Não, só para descrever aqui um momento aqui, que tá sabe aquela hora do sol? Aqui são 5h40, quase 5h40. O sol tá Aham, o sol amarelado de inverno, que a gente está no inverno aqui na Europa. E tá assim, e você falando tudo isso, eu tô aqui parada, sabe como parada assim, eu pensando, e olhando para esse. E tem uma janela aqui na frente onde eu tô, e vendo as folhas, não sei o quê. Eu falei, gente, fui bem assim, eu acho que até o assim, tal lugar. eu acho que isso é um elemento fundamental do 40 a mais, da mulher 40 a mais. Que se ela investiu, está investindo, que é eterno, né? Nesse autoconhecimento, nessa. Cara, o mundo muda completamente, né? E eu acho que esse ponto aí é muito importante para a gente discutir, inclusive, no nosso podcast aqui. Várias mulheres vão falar sobre isso, tenho certeza. Isso aí a gente pode abrir vários dados. É. Mas eu percebi pela sua mirada, você foi até o talo, gato. Agora, acho que a gente podia falar sobre o quê? Uma questão importante? Um Aham. pouco da nossa história de amizade, né? Acho que a gente Sim, podia. menina, 25 anos, né? 25 anos juntos. Menina, 25 anos já? uai, Cara, olha, a gente se conheceu na foi na universidade. FAI, né? A gente conheceu na universidade, curso de pedagogia, na Aham. Universidade Federal de Minas Gerais. Foi em que ano que a gente entrou, Josi? 2000 Foi e... 2019 para 2020. 2019 para 2020 é ótimo. Um problema de 40 a mais. Você vê que não é só as letras do alfabeto que eu estou esquecendo também a noção total de tempo. Morrendo aqui agora. Ai, ótimo. 1999. 1900. Aham, 99. 99. 99. São quantos anos? 99, gato. Matemática. Agora o problema é matemática contar, né? 99, 2009, 2019, 2029 seria 30. A gente está em 2025, então são 25 anos. 26 anos, Josi. Vocês contem aí, gente, é o tempo. Eu realmente não. 25, 26, mas acho que é isso, 26. Então a gente conheceu na universidade, né, fazendo curso de pedagogia. Gente, Duas nossa, bebês. as crianças de 19 anos. Duas crianças. E assim, Mônica, você imagina, uma amizade com esse tempo, tipo, a gente. Por isso que eu falo da importância da gente falar do amor, né? Da amizade como um amor bem importante. Porque nossa amizade durou muito, sabe? E com muita distância física, né? Porque a Sim, gente tem morado em lugares diferentes, sim. assim, em muitos momentos. E a E, gente de- conseguiu segurar e e detalhe, manter o vínculo. pensando que a gente não tinha internet e WhatsApp e toda a Aham, tecnologia digital que a gente tinha hoje para a aham. gente ter contato, né? Porque você mora aí você mora fora do Brasil há quantos anos, Josi? Já tem 15 anos? Tanto de 26 anos que a gente é amiga, 15 anos à Sim, distância. sim. Sendo que teve um período. Você saiu para fora do Brasil quando? 2009. 2009. Sendo que um período antes, em 2008, eu fui morar em Rondônia. Pois é, Já teve isso. Então, pois é. antes, foi bem antes, então, que a gente já não conversava. E Aham. nessa época não tinha, gente, não tinha. A Para gente quem é não tinha novo. todas as ferramentas disponíveis, né? Então, assim, de fato, a gente construiu uma amizade de verdade, uma amizade que, como você falou, acho que é importante, né, a gente reiterar isso. E esse podcast ele vai falar muito sobre isso, sobre o amor entre a amizade nesse contexto de amor, né, aliás, o amor no contexto de amizade e amizade entre mulheres. E eu acho que a gente construiu esse amor entre nós duas, né, essa amizade.
mesmo com toda a distância. E agora é mais fácil, que a gente conversa, manda WhatsApp e a gente vai trocando ideias e Aham. faz chamada de vídeo e não sei o quê. Mas, assim, é muito bonito ver esse processo de 26 anos, essa construção de 26 anos, o quanto que a gente mudou, o quanto que a gente viveu tantas coisas, quantas pessoas nós fomos nesses 26 anos, né? Muitas vidas, praticamente, né, Mariquete? Tipo assim, eu sinto que a gente atravessou. Eu adoro ver filme de ficção científica, sabe? De que fala de universo paralelo. Então, para mim, é como se a gente tivesse estado em várias vidas em universos paralelos juntos. Sim, sim. E é muito bonito ver, eu falo que para nós que somos amigas, né? Eu te conheço há muitos anos, e a gente se conhece, vocês me conhecem há muitos anos. Eu falo assim que é muito bonito ver o seu crescimento, por exemplo, seu desenvolvimento, quem você foi se tornando. Aí quando eu olho, eu lembro da menina de 19 anos que eu conheci lá na universidade, tudo que a gente viveu na universidade e tudo mais, e lembro e vejo todo o seu processo, cara, nossa, é Mesma muito, coisa aqui, nossa, Mônica. é lindo, tá? Acompanhar e testemunhar o seu É, crescimento e tudo que você alcançou com muita luta, porque isso é importante dizer, né? Tudo conquistado com muita peleja. sim, Então, é, é bem bacana que a é gente tenha lindo. conseguido manter esse vínculo e participar da vida uma da outra, mesmo à distância. É, eu acho que Honrada. a gente ia falar, sabe que a palavra que eu ia usar agora? Privilégio, mas não é um privilégio, né? A gente tá conversando isso há pouco tempo. Eu acho que honra traduz bem para mim assim, o sentimento, sabe? Assim, honrada mesmo de participar, primeiro de te encontrar nessa vida e depois de poder continuar participando de É alguma que- forma. Porque a gente vai mudando ao longo da vida, né, Josi? Porque, Sim, assim, isso eu acho um ponto muito importante de discutir, amizades de verdade. Você tem que acompanhar, você tem que ir mudando e o outro tem que ir aham, mudando também para que o processo, a amizade dure 26 anos. Porque se o outro sim, muda e o outro vai para outro caminho, não vai colar, por mais que você goste da pessoa e tudo bem, tá tudo certo. sim, Não tem a ver sim. com não gostar da pessoa, tem a ver com modo de ver a vida diferente e tudo mais, né? Então, Sim, eu acho que isso é um ponto importante de grandes amizades, de amizades como que a sim. gente possa conversar profundamente, perguntar como você tá, e o outro tá ali para ouvir você. Para isso, tem que ter essa construção de uma amizade que vai sendo acompanhada, você vai desenvolvendo, o outro também, e vando por caminhos parecidos, senão não é possível também, né? É, eu acho que tem um elemento da flexibilidade, ao mesmo tempo que a gente precisa estar bem consciente dos limites, né, uma da outra. Então, outro dia eu estava falando com uma amiga e eu falei com ela, olha, você pode contar comigo, pau para toda obra, exceto ir para a night, sabe? Já não dá para mim. Não sou a amiga que vai te acompanhar na night. Então aí não conte comigo, sabe? Porque sono é a minha prioridade. É, A gente com certeza vai falar mais sobre isso, mas a questão de administrar a saúde aqui é prioridade nessa sim, fase da vida. Então, sim. não, eu não estou disposta a sair à noite, perder sono, enfim. Então, um limite, né? Eu tenho esse limite muito claro. Uhum. E, ao mesmo tempo, ter flexibilidade para fazer o que você acabou de falar, que é de ajustar a relação à medida que as duas pessoas vão caminhando na vida e vão vivendo coisas diferentes e estando em contextos diferentes. Agora tem uma coisa importante que eu aprendi com Aham. você. Essa história, nossa trajetória de amizades de verdades, pode sim ter DR, né? Claro. Claro, eu lembro assim, como se fosse hoje, o dia que sentou na minha casa e falou assim, Mônica, a gente precisa de um DR. Porque tinha você falou de limite, eu lembrei disso, né? Porque é isso também, né? Amizades longas, relacionamentos longos, seja amigo, seja o que for, vai ter que ajustar, vai ter que ter limites, né? E aí você colocar limite, olha, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu gostei, eu prefiro que seja assim.
também faz parte dessa trajetória de amizade, né? E de você se sentir Sim. confortável de falar e o outro confortável para ouvir e vão fazer porque a gente se gosta pra caralho. Então, cara, isso é É, muito lindo. Acho que o processo de construção de uma amizade, um relacionamento, qualquer que seja ele, é, é isso, né? É criação de limites, construção, amor. é, Às vezes a gente fica mais distante, a gente fica mais próxima, a sim, gente não sim. tem esse negócio, não tem essa questão de ficar o tempo todo conversando, a gente não tem isso. A gente tem nossos colóquios, que a gente chama de colóquio, né? Inclusive, acho que é Aham, importante falar isso. A gente vai usar muito essa palavra porque a gente usa muito para nosso. Ah, vamos coloquiar, né? E acaba que é, esse momento também nosso aqui nesse podcast também é isso. Vamos coloquiar, vamos falar da vida, vamos é, debater e tudo mais. É profundo. E tudo isso é permitido por conta, isso é possível, na verdade, porque a gente se conhece profundamente, quer continuar se conhecendo, que a gente vai mudando ao longo da exato. vida, e sabe que nesse lugar de encontro é um lugar confortável, que eu sei que eu posso colocar meus limites, que tá tudo bem. Gente, isso é muito, Josi. É porque eu acho que é importante, porque assim, como a gente falou muita coisa legal sobre a nossa amizade, é importante que a gente enfatize que não é só frufru e que não é só flores, porque qualquer relacionamento significativo, ele vai ter momentos que incluem conversas difíceis. Sim. E tudo bem, né? Ponto. É. Sabe? Não, não precisa ter drama. E às vezes, como você falou, as pessoas precisam de um tempo para viver outras coisas, para conhecer outras pessoas, para estar em outros lugares e tá tudo certo. É. E é muito legal, vou te falar que é, eu sou muito grata à nossa amizade e à oportunidade, de fato, você falou isso, mas eu também falo, de te encontrar nessa vida. Então, que bom a gente poder fazer esse projeto juntas, depois de 26 anos Sim, de relacionamento, a gente se conhece, 25, 26 anos, e poder coloquiar com outras amigas que vão vir aqui, com outras mulheres, 40 a mais, que vão vir aqui conversar. Então, acho que a gente podia falar um pouco também a gente já falou dos objetivos do projeto, do podcast, e qual que é a nossa ideia aqui? então, Moniquete, acho que agora que a gente falou um pouco de como que a gente chegou aqui e principalmente como que a gente concebeu a ideia do podcast, vale a pena a gente falar qual que é a expectativa, o que que a gente quer, o que mais que a gente quer fazer. Bom, a proposta do podcast, então, né, é que a gente possa convidar amigas para conversar com a gente, né? É, E todas estão muito bem-vindas, não só nossas amigas, mas outras amigas que vão vir, vocês todas estão bem-vindas. Mas a ideia é que todos os episódios nós vamos convidar amigas que vamos conversar sobre temas que elas estão vivendo especificamente, ou que são temas que são, é, é, na verdade, perpassam todas nós, 40 mais, né? 40 mais. 40 mais foi ótimo, é bem em espanhol. 40 mais. E, né, a gente está no momento agora de falar muito de perimenopausa, né, Jô, de menopausa, perimenopausa. Sim. A gente está vivendo, então a gente vai ter temas que são específicos do que a gente está vivendo, que nós vamos convidar pessoas para falar sobre esses temas que nós estamos vivendo, mas também é, relacionamento, saúde física, saúde mental, é, dicas também, a gente adora dicas, né? Dicas. Dicas para fazer alguma coisa, a gente adora isso. Igual, por exemplo, a gente estava falando, você estava tomando um chá não, Lu, café. E eu falei, gente, o que é esse café? A gente fala muito sobre isso, né? Limpeza de casa, sei lá, entende tudo. Na verdade, assim, esse podcast é o seguinte: 40, ser 40 a mais, mulher, é, todos os temas que nos une vai ser falado por aqui. O que você acha? É por aí mesmo?
Sim, eu acho que a ideia é a gente fazer o convite para a gente ter colóquios e colóquios sinceros, colóquios simples e sobre o que apetece, o que está aí presente na vida de todo mundo, angústias, pequenas alegrias, né? Eu acho que o convite é que a gente esteja atenta a pequenas alegrias, que a gente possa compartilhar umas com as outras e que a gente possa se sentir confortável o suficiente para compartilhar também as nossas angústias, Sim. para compartilhar também os nossos desejos, os nossos sonhos, compartilhar como que a gente tem lidado com os desafios da vida, né? Às vezes eu particularmente me inspiro bastante em ouvir a forma como algumas pessoas falam, como que elas estão lidando com os problemas, com as questões delas. Às vezes, só de ouvir alguém falando pode ser uma medicina. Sim, com certeza. Então, a ideia é que a gente se nutre com essas conversas, com esses colóquios, que seja É, uma possibilidade de nutrição para a alma. Acho que é bem é. ambicioso isso, mas É, essa é a ideia. é bastante, mas a gente vem construindo isso entre a gente. A ideia é abrir esse É, espaço que era privado aham, para um espaço público de acolhimento entre as sim, amigas, sim. né? Eu acho que e acho que é isso. Esse é um dos grandes objetivos, né? Acho que é Eu isso. acho que a minha ambição vem de um lugar honesto, porque é a minha experiência, né? Aham. De me sentir nutrida de uma forma profunda com esses colóquios. Então, Sim, sim. é por aí. Isso Então, eu mesmo. acho que a expectativa é essa. É, Muito vai ser, animada para todas vai as ser super, conversas que virão. super, super. Então, de 15 em 15 dias, nos espere por aqui, que iremos ter amigas novas no pedaço. Sim. Novos colóquios, novas inspirações, novos encontros. E a gente espera que isso possa ser um momento de acolhimento e de conforto para todo mundo que participe dessa roda. Esperamos todos vocês por aqui e até o próximo episódio. Até o próximo, Moniquete. Muito bom essa conversa, hein? Já na espera da próxima.